Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O clássico entre Vasco e Flamengo no Maracanã terminou empatado em 1-1, mas o jogo não parou dentro das quatro linhas. A grande repercussão ficou mesmo na coletiva de imprensa após a partida, quando Felipe Luís, treinador do Flamengo, perdeu a paciência e disparou críticas pesadíssimas contra o rival vascaíno. O clima, que já é de rivalidade intensa, ganhou contornos ainda mais explosivos com as falas do comandante rubro-negro, que não escondeu a decepção com a postura do time cruzmaltino. Felipe Luís não quis saber de medir palavras. Incomodado com o que viu em campo, o treinador rubro-negro acusou o Vasco de se apequenar no clássico e detonou o fato de o adversário comemorar o empate. Segundo ele, a atitude do rival foi patética e um retrato do porquê o Vasco não consegue conquistar títulos expressivos há anos. A fala caiu como uma bomba no pós-jogo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Para o treinador do Flamengo, a forma como o Vasco se portou dentro de campo não condiz com a grandeza que o clube um dia representou. Eles não vieram para jogar. Vieram para empatar. Se trancaram atrás, se apequenaram e ainda comemoraram no final como se fosse uma conquista. Isso é inaceitável, é vergonhoso. Não é à toa que eles não ganham nada de importante há tanto tempo, disparou Felipe Luís com tom de indignação. A declaração não apenas gerou revolta na torcida vascaína, como também encontrou apoio em parte da torcida flamenguista, que saiu do estádio inconformada com o resultado. Para esses torcedores, Felipe Luís apenas verbalizou aquilo que muitos pensavam, que o Flamengo tentou jogar, buscou o resultado, enquanto o Vasco preferiu se retrancar e se contentar com a igualdade. O treinador ainda fez questão de cutucar ainda mais o rival ao dizer que a postura vascaína é típica de times pequenos. Um clube que se orgulha de um empate, que comemora como se fosse título, mostra exatamente o tamanho que eles escolheram ter. Não é o Vasco gigante que todos conheceram um dia. É um Vasco que se acostumou a ser pequeno, ironizou. A fala foi tão pesada que muitos jornalistas presentes na coletiva ficaram surpresos com o tom adotado pelo ex-lateral. Normalmente ponderado em suas falas, Felipe Luís não escondeu a irritação e, segundo pessoas próximas, teria deixado o vestiário rubro-negro já enfurecido com o que presenciou no campo. O empate foi comemorado efusivamente pela torcida vascaína no Maracanã, e isso também parece ter incomodado Felipe Luís. Você olha para a arquibancada e vê a torcida deles vibrando como se tivessem ganhado a Libertadores. Isso é triste para o futebol brasileiro. O Vasco não pode se contentar com tão pouco. Mas se eles escolheram esse caminho, problema deles, disse. Não demorou para as redes sociais se inflamarem. Vascaínos se revoltaram com as declarações e acusaram Felipe Luís de falta de respeito com a história do clube. Já os flamenguistas dividiram opiniões, alguns apoiaram as críticas, outros acharam que o técnico deveria ter falado menos e trabalhado mais para garantir a vitória dentro de campo. O fato é que o treinador rubro-negro conseguiu jogar ainda mais gasolina na fogueira da rivalidade. Ao dizer que o Vasco se apequenou, Felipe Luís mexeu diretamente com o orgulho vascaíno, que há anos sofre com crises políticas, rebaixamentos e falta de conquistas expressivas. O comentário soou como um soco no estômago para quem ainda defende o título de gigante da colina. E não foi apenas isso. Felipe Luís ainda cutucou os jogadores vascaínos, afirmando que eles entraram em campo com mentalidade de time pequeno. Enquanto nossos atletas buscavam a vitória, eles se contentavam em rifar a bola, em gastar tempo, em cavar falta. Isso não é futebol competitivo, isso é medo. Eles jogaram com medo do Flamengo, disse. A acusação é gravíssima porque coloca em xeque não só a estratégia do Vasco, mas também a postura dos atletas em campo. Para muitos especialistas, a fala de Felipe Luís foi propositalmente incendiária, visando aumentar a pressão sobre o rival e deixar claro que, no entendimento dele, existe hoje um abismo entre Flamengo e Vasco. E o próprio treinador fez questão de reforçar essa ideia. Hoje não existe rivalidade dentro de campo. Existe um time que busca sempre ser protagonista, que é o Flamengo,
e outro que se contenta em ser coadjuvante, que é o Vasco. O resultado de hoje mostra isso, disparou sem pestanejar. Os jornalistas ainda tentaram questionar se Felipe Luiz não estaria sendo duro demais com o Vasco, mas ele se manteve firme. Eu não falo para agradar, falo o que vejo. E o que vi foi um time que veio para não perder, não para ganhar. Para mim, isso é vergonhoso. Um clube grande nunca pode pensar pequeno, insistiu. A repercussão foi imediata, e dirigentes do Vasco já teriam ficado extremamente irritados com a declaração do técnico do Flamengo. Nos bastidores de São Januário, fala-se em desrespeito e em uma provocação gratuita que pode acirrar ainda mais os ânimos para o próximo clássico. Enquanto isso, a torcida vascaína reagiu com indignação nas redes sociais. Muitos lembraram que, apesar da crítica, foi o Vasco quem conseguiu segurar o Flamengo e evitar a derrota, algo que não é fácil contra um dos elencos mais caros do Brasil. Se ser pequeno é empatar com o Flamengo cheio de estrelas, então que continuemos pequenos, ironizou um torcedor cruzmaltino. Mas, do outro lado, flamenguistas comemoraram a postura de Felipe Luiz e elogiaram a sinceridade do treinador. Para eles, é preciso falar o que muitos evitam, que o Vasco de hoje não assusta mais e que o Flamengo é quem dita o ritmo da rivalidade. Felipe só disse a verdade. O Vasco se apequenou e pronto, escreveu um torcedor rubro-negro. A polêmica promete se estender pelos próximos dias. Isso porque, além da rivalidade natural, Felipe Luiz trouxe à tona um debate sobre identidade e grandeza no futebol. Até que ponto um clube deve ser pragmático e valorizar um empate contra um adversário mais forte? E até que ponto essa postura pode ser vista como se apequenar? Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. O certo é que a fala do treinador rubro-negro não foi em vão. Ela mexeu com os brios da torcida vascaína e pode até servir de combustível para os jogadores no próximo encontro. Por outro lado, também deixa claro que o Flamengo não tolera empates contra o rival e sempre se cobra por vitórias. O que parecia apenas mais um clássico morno terminou se transformando em um barril de pólvora por causa de uma coletiva explosiva. Felipe Luiz, com sua franqueza, acendeu o debate sobre a postura do Vasco e deixou no ar uma dúvida incômoda: será que o clube realmente perdeu a grandeza que um dia ostentou? E esse é justamente o ponto mais polêmico. Ao dizer que o Vasco se acostumou a ser pequeno, Felipe Luiz tocou na ferida de um clube que, nos últimos anos, tem vivido mais de memórias do que de conquistas. A torcida se agarra ao passado, enquanto o presente insiste em ser doloroso. A declaração também escancara a diferença de mentalidade entre os dois clubes neste momento. O Flamengo mira títulos, finais e grandes conquistas. O Vasco, ao menos na visão do treinador rubro-negro, comemora empates. Essa disparidade, segundo ele, é o que explica o abismo entre os rivais. O discurso inflamado ainda pode ter consequências no relacionamento entre as diretorias. A relação entre Vasco e Flamengo já é tensa por questões políticas e pelo domínio do Maracanã. Agora, com a fala de Felipe Luiz, a temperatura deve subir ainda mais nos bastidores. No campo esportivo, os próximos clássicos prometem ser ainda mais carregados de rivalidade. O Vasco terá a chance de dar a resposta dentro das 4 linhas, mostrando que não é um time que se apequena. Já o Flamengo entrará em campo com a cobrança ainda maior de não aceitar outro empate. O curioso é que, mesmo inconformado com o resultado, Felipe Luiz conseguiu sair do estádio como protagonista do pós-jogo. Seu discurso se tornou o principal assunto da rodada, superando até mesmo a análise técnica da partida. Foi a palavra dele que pautou o debate. E, no fim das contas, talvez fosse exatamente isso que ele queria: provocar, cutucar e inflamar o clássico ainda mais. Afinal, poucos discursos têm tanto poder de repercussão quanto aquele que mexe com o orgulho de uma torcida. As próximas semanas dirão se o Vasco vai conseguir transformar a provocação em combustível ou se as palavras de Felipe Luiz vão ecoar como uma ferida aberta na autoestima cruzmaltina. O que não há dúvida é que o treinador rubro-negro conseguiu o que queria: chamar a atenção, escancarar a diferença de mentalidade entre os rivais e colocar ainda mais pressão sobre o Vasco.
O clássico pode até ter terminado empatado no placar, mas fora de campo o Flamengo saiu com a sensação de que venceu na narrativa. Felipe Luiz impôs o discurso e deixou o Vasco na defensiva. Seja como for, a frase "o Vasco se acostumou a ser pequeno" já entrou para a história recente da rivalidade e certamente será lembrada em futuros encontros. A torcida rubro-negra abraçou o discurso e promete cobrar ainda mais o time nas próximas partidas contra o rival. Para eles, não basta empatar, é preciso vencer sempre, para reforçar a ideia de superioridade. Do lado cruzmaltino, resta a indignação e a tentativa de transformar a raiva em motivação. Afinal, nada dói mais para uma torcida do que ouvir de um rival que seu time se apequenou. Felipe Luiz mostrou que, além de treinador, também sabe usar as palavras como arma. E, neste clássico, sua entrevista pós-jogo talvez tenha doído mais no Vasco do que o próprio empate dentro de campo. Agora, o que fica é a expectativa: como o Vasco vai reagir? Vai assumir o papel de coadjuvante ou vai tentar mostrar que ainda pode ser protagonista? Enquanto isso, o Flamengo segue sua caminhada, confiante de que mesmo quando não vence, ainda consegue ditar o tom da rivalidade. O empate foi apenas um detalhe. A fala de Felipe Luiz foi o verdadeiro gol do clássico. E, no fim das contas, talvez tenha sido esse o resultado que realmente importou para o Flamengo: mostrar que, dentro e fora de campo, quem dá as cartas ainda é ele. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!